Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde eu, professor Wilson Cândido, converso agora com vocês sobre Síndrome de Burnow, ou de Barnow, a pronúncia aí pouco importa, mas é um quadro também chamado de esgotamento profissional, muito recorrente tanto nos espaços clínicos quanto nos espaços institucionais. Síndrome de Burnow, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, que são resultantes aí de situações de trabalho que podem ser entendidas por quem apresenta como desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. Burnow aconteceu inicialmente entre pacientes da área da saúde, pela sobrecarga de trabalho, pela exaustão do trabalho, pela responsabilidade naquele trabalho que executava. Algumas queixas estavam associadas a baixo reconhecimento profissional, a problemas de baixa remuneração, associando aí as questões de ordem emocional com questões de insatisfação ligada a esse trabalho que estava fazendo um certo mal às pessoas que apresentavam. Hoje se percebe a recorrência do burnout na educação, entre professores. Então, a causa real desse quadro é exatamente o excesso de trabalho e o não reconhecimento e valorização por esse trabalho. São as queixas que mais se escuta de profissionais com quadro de síndrome de Burnow. É comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, com cobranças, com cumprimento de metas, né? E aí temos profissionais que estão sob pressão o tempo inteiro, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, professores, dentro do contexto hospitalar, terapeutas, fisioterapeutas, e hoje nesse movimento de pandemia mundial, a pressão deve estar cada vez maior em cima dessas equipes que trabalham no cuidado à pessoa que apresenta-se com necessidade de intervenção clínica, né? Também estão dentro desse contexto aí policiais, jornalistas, que vivem à beira do perigo o tempo inteiro em situações de estresse. Traduzido do inglês, burn, queima, e out, exterior, surge aí o quadro Síndrome de Burnow. Também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar não ter competência ou capacidade suficiente para cumprir aquela missão. E aí surge aí um comportamento, uma sensação desconfortável. Essa síndrome pode resultar em um estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar quanto antes por apoio profissional, tá? Logo que surgem os primeiros sintomas. Mas quais são os sintomas que indicam que eu posso estar dentro da condição da síndrome de Burnow? Nervosismo, sofrimento psicológico, problemas de ordem física, somatização dessas emoções, sintomas psicossomáticos, e aí surgem dor de barriga, dores de cabeça, fadiga, cansaço excessivo e até crises de tontura pode acontecer. O estresse, a falta de vontade de sair da cama ou de sair de casa, né, quando se apresenta de forma constante, pode indicar já o início do quadro para a síndrome de Burnow. Os principais sinais e sintomas que podem indicar a presença desse quadro incluem cansaço excessivo, tanto físico quanto mental, dor de cabeça com frequência, alterações no apetite, para mais ou para menos, queixas de insônia, fadiga corporal em função de não conseguir dormir bem, dificuldades na atenção e concentração, sentimentos de fracasso ou de incompetência, sensação de insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de não saber ou não poder cumprir aquilo que se espera dele, alterações repentinas no seu humor, uma instabilidade emocional pode acontecer, tendência a se isolar dos grupos sociais, pode acontecer de você queixar-se de pressão alta, isso acontecer pela somatização de tudo isso, dores musculares intensas pela tensão que você acaba desenvolvendo, queixas e problemas gastrointestinais, desconforto, desregulação intestinal,
alterações dos batimentos cardíacos, tendo a sensação de que alguma coisa está acontecendo com você. Normalmente, esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem aí a piorar gradativamente com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro e acabam não buscando por uma avaliação psiquiátrica para um melhor entendimento do quadro. O diagnóstico para o Burnout é feito por profissional especialista após uma análise criteriosa acerca dos relatos que o paciente apresenta. Quem melhor faz essa abordagem para o diagnóstico é o psiquiatra e o psicólogo, que são indicados para identificação da situação apresentada e para orientação e melhor forma de indicação terapêutica. Tá? Muitas pessoas não buscam ajuda médica por achar que isso é bobagem e pode passar. E muitas vezes não conseguem também identificar que aquilo seja sintomas que apontem para um dado quadro, até porque a gente ainda tem um mito muito forte em torno das questões de ordem psiquiátricas. A gente tem medo até de relatar que pode ter um problema de ordem comportamental. Amigos próximos e familiares podem ser bons pilares no início, ajudando a pessoa a reconhecer os sinais e até auxiliando na busca por essa avaliação que melhor fechará o quadro e assim dará à pessoa melhor entendimento acerca do que apresenta. Basicamente, o tratamento se faz com psicoterapia, mas também pode envolver aí, de novo, medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, dependendo de como o quadro esteja se apresentando. O tratamento normalmente surte um efeito entre 1 e 3 meses, mas pode perdurar aí por um longo tempo, dependendo de como a pessoa obedece aos critérios de orientação para esse tratamento. Mudanças nas condições de trabalho podem ser bem-vindas, principalmente mudanças nos hábitos e estilos de vida podem auxiliar bastante no controle desse quadro de síndrome de Burnout. Atividade física regular auxilia, atividades de relaxamento, atividades que aliviam o estresse, né? O gerenciamento de novo dos estresses podem ser bom, e isso vai fazer com que os sintomas possam ser melhorados e você tenha, enquanto pessoa com síndrome de Burnout, melhor qualidade de vida. A melhor forma de prevenir é buscar estratégias que diminuam o estresse e a pressão de trabalho, condutas saudáveis, alimentares e físicas, né? É importante definir pequenos objetivos na vida pessoal e profissional, não se sentir sobrecarregado e nem abraçar o mundo com as mãos. Fazer atividades que fujam da rotina diária pode ser bem-vindo, neurologicamente falando. Ir ao cinema, ir a restaurantes, viajar. Viajar é muito bom sempre. Evitar contato com pessoas negativas que só falam de problemas. Elas irão te fazer adoecer com certeza. Né? Aquelas que só reclamam do trabalho, se distancie um pouquinho delas. Converse com alguém de confiança sobre o que você sente. Não para te julgar, mas para te ouvir. É importante de vez em quando. Evite o consumo de bebidas, especialmente se estiver fazendo tratamento medicamentoso. Não é uma combinação muito favorável. Não se automedique, busque por um profissional que tenha competência para isso, nesse caso, um psiquiatra. É importante manter o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, vida social e atividade física. Síndrome de Burnout é real. É hoje talvez um dos maiores índices de afastamento de trabalho dessas categorias que eu citei. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, profissionais que lidam na saúde com abordagens sob pressão, policiais, professores vivem isso hoje de forma cada vez mais intensa, tá? Então é importante que a gente fique atento e que busque qualidade de vida para mentalmente manter-se bem, né? Se a gente mantém-se bem equilibrado mentalmente, o resto flui de forma positiva, tá? Nesse momento em que a gente vive, é importante cada vez mais o nosso controle e a nossa sanidade mental, ok? Síndrome de Burnout foi o assunto de hoje. Eu sou o professor Wilson. Abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.